Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente começa com uma reflexão. O mês de abril já está quase acabando, mas a gente precisa falar de um fato que aconteceu recentemente. De saída do Ministério de Ciência e Tecnologia para disputar o cargo de deputado federal, o então ministro Marcos Pontes fez um pronunciamento à nação em cadeia nacional de rádio e televisão. E para que aquilo que é errado não se perpetue, a gente precisa dizer com todas as letras: o ministro mentiu à população. Veja neste vídeo do que a gente está falando. Boa noite. Estamos aqui para falar de vacinas. Quando os primeiros sinais dessa pandemia apareceram na China e Europa, mesmo antes de chegar no Brasil, recebemos uma determinação do presidente da República para desenvolver uma vacina capaz de proteger a nossa população contra o vírus. Não é necessário um levantamento muito aprofundado para saber que a afirmação do ex-ministro está longe da verdade, tanto quanto o espaço sideral de onde ele parece não ter voltado. Desde o início da pandemia, foram inúmeras as vezes em que Jair Bolsonaro discursou e agiu contra as medidas de contenção, especialmente contra a vacinação, que poderia evitar muitas das mais de 600 mil mortes registradas no Brasil. Eu não vou tomar. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Ao contrário do que diz o ministro, no início da pandemia, Bolsonaro tinha uma postura ainda mais negacionista do que aquela que ele mantém hoje. Basta lembrar, por exemplo, o traumático pronunciamento do presidente em 24 de 3 de 2020, quando o Brasil registrava apenas 9 mortos por Covid. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Bolsonaro, porém, foi muito além do discurso e a conduta negligente dele no combate à pandemia pôde ser medida com método científico, graças... Nossos cientistas, com suas mentes brilhantes, um trabalho do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, junto com a Conectas Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, revelou o empenho e a eficiência da União em prol da ampla disseminação do vírus em território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo. Nossa vida tem que continuar. A publicação analisou mais de 3.000 normas adotadas pelo governo federal para o combate à pandemia, entre medidas provisórias, portarias, resoluções e instruções normativas, e revelou taxativamente que o governo não foi apenas incompetente ou negligente, mas que houve uma estratégia institucional para a propagação do vírus, promovida pelo governo federal sob a liderança do presidente da República. Vai comprar vacina, tá falando aqui na casa da tua mãe.
Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dessa. Estamos com a pequena ascensão agora. A pressa da vacina não se justifica. Adeptos a discursos de improviso e a presença constante nas redes sociais, Bolsonaro e Marcos Pontes jamais haviam mencionado qualquer iniciativa para o desenvolvimento de vacinas até o momento em que o governo de São Paulo anunciou o desenvolvimento da vacina por meio do Instituto Butantan. E a boa notícia é que uma dessas vacinas, isso é muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem, isso é importante, a data de ontem, então tem o protocolo na Anvisa já registrado, tem até aqui o protocolo, depois se alguém quiser aqui eu posso dar uma cópia, Então o protocolo está aqui, feito na Anvisa por essa vacina, extremamente importante, por essa tecnologia de vacina. Ao contrário do que disse Marcos Pontes, Bolsonaro nunca demonstrou interesse em desenvolver vacinas, mas sim em produzir cloroquina, um remédio sem eficácia contra a doença e que trouxe graves efeitos colaterais para quem o usou como medida preventiva. Pode ser que lá na frente fala, a chance é 0, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Mais de R$1,5 milhão foram gastos para produzir o medicamento em um laboratório do Exército e, conforme soube-se depois, pagando o valor superfaturado de 167% a mais do que o valor de mercado. 1 milhão de comprimidos de cloroquina, a maior parte da produção, aguarda pelo destino a ser definido pelo Ministério da Saúde. Mesmo com a intensa campanha que foi feita pelo governo federal em favor da cloroquina como tratamento, mais de 300 mil comprimidos ficaram encalhados no depósito militar. E como concluiu a CPI da Covid, a insistência na cloroquina foi um dos fatores que atrasou a vacinação no país, aumentando, e muito, o número de mortes. O Brasil é o 4º país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Houve repercussão ao discurso entre os membros da CPI da pandemia. Em nota pública, 7 dos 11 senadores titulares da comissão e mais 2 suplentes afirmam que a inflexão do presidente da República celebrando vacinas contra a Covid-19 vem com um atraso fatal e doloroso. Um atraso de 432 dias e a morte de quase 470 mil brasileiros. Que o governo deixou de comprar 130 milhões de doses do Instituto Butantan e da Pfizer, além de estimular aglomerações, conspirar contra o isolamento e prescrever medicamentos ineficazes para a Covid-19. O presidente acreditou na ciência brasileira e determinou o maior investimento em tecnologia para a fabricação de vacinas da nossa história. Arregaçamos as mangas e investimos no nosso Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que já nasce alinhado às mais rígidas normas e padrões mundiais. Hoje, nossos cientistas, com suas mentes brilhantes, finalmente têm condições de produzir, aqui no Brasil, nossas próprias vacinas. Essa parte do discurso contém não apenas uma, mas algumas afirmações que não correspondem integral ou parcialmente com a verdade, mas que, se usadas juntas, podem dar a impressão de que houve um grande esforço financeiro para viabilizar a vacina brasileira. A primeira afirmação é mais fácil de rebater, porque dizer que Jair Bolsonaro acredita na ciência chega a ser um insulto à inteligência alheia. Daí ficam os idiotas. Ah, não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Alguém lembra da Guerra do Pacífico? Onde o soldado chegava ferido e precisava de transfusão e não tinha doador? E começava a meter água de coco na veia dele. Sem comprovação científica. Salvou milhares de pessoas. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Outra mentira é sobre a liberação de investimentos.
Bolsonaro não disponibilizou recursos de imediato e em grande volume para a produção de vacinas, como o ministro quer fazer as pessoas acreditarem. Até janeiro de 2021, com quase um ano de pandemia, o governo já havia gasto 90 milhões com medicamentos sem eficácia como a cloroquina, mas ainda não havia pago qualquer valor ao Butantan de São Paulo pelos primeiros lotes da vacina, o que prejudicou a produção dentro do Instituto. O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou hoje o sucesso do medicamento nitazoxanida no tratamento da Covid-19. O que eu posso dizer é que nós temos agora um medicamento comprovado, né, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio às pessoas que tomam o medicamento. Assim que faz o teste diagnóstico, descobre que está com Covid, toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral. Essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. Diminuiu a importância do Ministério de Ciência e Tecnologia para a população e dentro do governo o fato do próprio ministro dizer que recorreu a um tratamento sem eficácia, limitou a possibilidade do MCTI agir de uma maneira mais efetiva, com todo o seu parque de institutos pesquisando, trabalhando arduamente pela solução do caso? Quando eles lançaram aquele negócio do vermífugo, né, Anitta, eu liguei para uma amiga minha que é pesquisadora da USP, né, na área. Ela falou assim, não tem nenhuma lógica, é impossível esse remédio ter algum tipo de ação sobre um vírus como o vírus gripal. Não tem, porque a forma que ele é sintetizado dentro do organismo e como ele age no corpo não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Ela falou, né? Falou assim, no alto da minha experiência, pesquisadora de 60 e tantos anos, eu não consigo entender onde conseguiram criar um nexo entre uma coisa e outra. Né? Eu lembro do episódio, porque a gente vê, assiste as coisas assim, pô, isso tem pé, tem cabeça esse negócio? Ela falou assim, não tem pé nem cabeça. Nós ficamos conversando assim ao telefone, não tem nenhum sentido isso que ele está dizendo. Mas isso é mais um dos fatos, né? Assim, porque o governo, na época, negava a pandemia, na verdade, não negava só o tratamento da pandemia. O governo negava que a pandemia existia. E havia uma pressão muito grande da comunidade científica sobre o Ministério tinha que se posicionar. Né? E aí criaram uma tangente, né? Não sei de onde tiraram, enfim. Criaram uma saída pela tangente, dizendo, estamos criando um milagre aqui, daqui a um mês, vai surgir uma solução. Né? E todo mundo, nossa, que coisa, né? O mundo inteiro precisando. Lá vem, de repente, o MCTI resolve o problema da pandemia. No mundo, um governo que nega que a pandemia existe. Aí depois surgiu essa questão do vermífugo Anitta, né? Depois ficou claro que não tinha nenhum sentido. Outra questão foi sobre a inclusão do Centro Nacional de Vacinas no discurso. Da maneira como Marcos Pontes disse, parece que o tal centro foi o instrumento que permitiu aos cientistas brasileiros ter condições de fazer vacina nacional. Isso também não é verdade. O Centro Nacional de Vacinas é um projeto que começou a ser construído agora, em janeiro de 2022, por meio de uma parceria do governo federal com o governo do estado de Minas Gerais. Da maneira como Marcos Pontes disse, pode levar as pessoas a acreditar que o novo centro foi o instrumento que permitiu aos cientistas brasileiros condições de fazer a vacina em território nacional. Isto, porém, também não é verdade. O novo centro é ainda um projeto que começou a ser construído agora, em janeiro de 2022, por meio de uma parceria entre o governo federal e o governo do estado de Minas Gerais. A parceria foi assinada em dezembro
e prevê a construção de um complexo com quase 7.500 metros quadrados de infraestrutura. Mas a primeira fase, ou seja, metade do complexo, só deverá ficar pronta em 2 ou 3 anos. Ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu como governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. E se tiver, vai tomar o quê? E se tiver, tomar o quê? Quem é o teu médico? Quem é o teu médico? Doutor Bolsonaro? Quanto à afirmação de que este foi o maior investimento, é bom lembrar que a última pandemia aconteceu há 100 anos e que, apesar de ocorrências como a gripe aviária e a suína, não havia sido necessário buscar uma imunização em massa da população desde então. Além disso, é preciso dizer que o dinheiro destinado à pesquisa dos imunizantes nacionais foi extraído do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, o chamado FNDCT, cujo montante o governo Bolsonaro lutou até o último minuto para manter bloqueado. Bolsonaro, inclusive, chegou a vetar a liberação dos recursos para a pesquisa da vacina, fato que foi revertido posteriormente graças à pressão da comunidade científica e do Congresso. Outra questão que não pode passar em branco é sobre os investimentos no laboratório Sirius de Campinas. Investimos também na capacidade operacional do acelerador de partículas Sirius, que é um dos mais modernos do mundo e localizado na cidade de Campinas. As imagens que vocês estão vendo foram feitas pelo Brasil Consciência em 2018, antes do governo Bolsonaro assumir, quando a construção do laboratório já estava concluída. Alguns equipamentos, é verdade, foram instalados no atual governo, mas o ritmo das obras diminuiu muito logo no começo, com o corte de 42% no orçamento da pasta já em 2019. Agora, com o desenvolvimento de um laboratório de biossegurança de nível 4, acoplado ao Sirius, passaremos a ser o único país do mundo com uma estrutura desse porte. Essa estrutura garante que os nossos pesquisadores terão condições de estudar e trabalhar com vírus de altíssima letalidade, como Ebola, por exemplo, e também garante a possibilidade de estudar o vírus em nível molecular, conhecer muito mais os detalhes e mecanismos de ação desses vírus, e a partir daí desenvolver e produzir vacinas e medicamentos com mais rapidez e precisão. Em entrevista ao portal UOL, o imunologista Gonzalo Vecina, um dos fundadores da Anvisa, falou sobre o pronunciamento do ministro astronauta. É óbvio que nós temos um esforço muito grande da ciência brasileira, aqui na USP, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de Minas Gerais, lá na Bahia, o Badaró está fazendo alguma pesquisa sobre isso. A vacina na qual o Pontes havia apostado era a vacina a Versimune, aqui em Ribeirão Preto. Lá ele desagou pouco de dinheiro que ele conseguiu salvar do Guedes e falava que ele era um chato, em público, né? Então, neste momento em que ele resolveu sair candidato a deputado federal, ele está fazendo promessas que não serão cumpridas, infelizmente, para a ciência brasileira. Primeiro, uma vacina em 9 meses. Nós não vamos conseguir fazer uma vacina em 9 meses, uma vacina que ainda está em testes pré-clínicos. Segundo, que metade das coisas que ele falou ontem são impossíveis, né? Falou em que o Brasil vai ter um laboratório P4. Um laboratório P4 para fazer demora anos e custa bilhões de reais num ministério que não conseguiu arrumar 200 milhões de reais para fazer teste de uma vacina. Então, são promessas vazias, não diria nem eleitorais, porque elas não conseguem ter essa possibilidade. Então, infelizmente, não vai ser dessa vez que o tipo de concepção que ele tem de vacina será alcançada pelos brasileiros. Por fim, é importante dizer, o pronunciamento do então ministro era sobre vacinas, mas ele não perdeu a oportunidade de fazer promoção pessoal, exaltando a si mesmo
e ao voo espacial que ele realizou há 17 anos. Sem entrar no mérito do uso da Rede Nacional de Rádio e TV para promoção pessoal, no dia 29 de março, exatamente há 17 anos, chegávamos juntos ao espaço, levando a ciência brasileira à Estação Espacial Internacional em uma missão da NASA. Enchemos o Brasil de orgulho. Foi a única vez que um astronauta brasileiro alcançou o espaço. É preciso ressaltar que a viagem na qual Marcos Pontes plantou feijões no espaço foi marcada por críticas da comunidade científica do país. Um cálculo feito à época apontou que os 10 milhões de dólares gastos para que ele fosse à Estação Espacial Internacional e lá permanecesse por 9 dias poderiam ter sido usados para formar 290 cientistas com doutorado no Brasil. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o desenvolvimento da vacina brasileira. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora sobre o desenvolvimento nacional de uma vacina contra a Covid-19. Conforme anunciado pelo MCTI, o ex-então ministro Marcos Pontes, uma previsão de 9 meses para que a vacina Versamune esteja aí disponível para ser colocada no braço da população. Estamos colocando aqui na tela, nesse momento, para os nossos telespectadores, o índice de vacinação brasileira nesse momento, segundo informações da World in Data, é de 85,5%, pelo menos uma dose da vacina, ou seja, 181 milhões de brasileiros tomaram pelo menos uma dose, e outros 76,4%, ou 162 milhões de brasileiros, já tomaram as 2 doses. Nós temos ainda um percentual de 39%, quase 40%, 83 milhões de pessoas que já tomaram dose de reforço. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco o doutor Alexandre Schwarzenbold, o senhor me desculpe, doutor Alexandre, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, muito boa tarde, obrigado pelo senhor ter aceitado aí o nosso convite. Vamos começar a falar sobre esse assunto pelo aspecto mais importante. Qual é a relevância de nós estarmos desenvolvendo uma vacina nacional neste momento em que nós já temos quase que a totalidade da população já vacinada com pelo menos uma dose? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Edmond. Uma boa tarde a você, a quem nos ouve, quem nos vê. Fundamentalmente, é claro que não é interesse de produzir uma vacina nacional nesse momento para dar a resposta à epidemia, para dar resposta ao controle da epidemia. Mas há, sem dúvida nenhuma, uma grande importância de a gente poder encaminhar para uma plataforma nacional de uma vacina para que a gente tenha a expertise e, obviamente, a possibilidade de futuramente responder às epidemias, inclusive o eventual, digamos assim, agravamento de uma mesma epidemia, né? A possibilidade de a gente ter a soberania nacional na produção de um insumo e de vacina é fundamental para o futuro e para as próximas vacinas. Então, eu diria que é menos importante nesse momento para controle da epidemia, porque nós temos uma oferta de vacinas, de plataformas de diferentes vacinas, mas muito mais para a gente ter a soberania e a possibilidade de inovação para futuras epidemias. E nesse sentido, nesta epidemia, nós temos ainda uma pequena margem de pessoas não vacinadas. Você agora há pouco apresentava os dados de vacinação e de atingimento de meta de vacinação. A dose de reforço, nós temos mais da metade da população que não imunizável, né,
que não foi ainda imunizada. Nesse sentido, nós temos uma população com mais, aí, eu diria, 4, 5, até 6 meses sem receber uma dose de reforço. Talvez essa seja uma população-alvo para se testar uma vacina nacional, né? Agora, doutor, muita gente se surpreendeu com essa informação, com essa afirmação de que o Brasil nunca produziu uma vacina. Por que é tão difícil assim produzir, no sentido de desenvolver, produzir vacina que outros países, outros laboratórios já desenvolveram, a gente é capaz? Por que é tão difícil desenvolver uma vacina no Brasil? Aí tem, na verdade, dois elementos chaves, né? Nós temos grupos brasileiros de produção de vacina nacional, inclusive de desenvolvimento de plataforma, ou seja, de inovação no sentido que outros países não fizeram. Mas a produção de vacinas que são comuns no mundo, o Brasil tem todo o know-how e estrutura para produzir. Está aí o Instituto Butantan, está aí a Fiocruz para mostrar isso. E nós temos algumas universidades com expertise para produzir, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem núcleos da Universidade de São Paulo que produzem vacinas e desenvolvem. Mas daí a gente chegar na fase do desenvolvimento industrial e grande produção, nós temos alguns desafios. Então, o desafio maior, primeiro, é ter acesso a insumos, né? Inclusive o insumo farmacêutico é essencial, a importância do Brasil poder produzir como a China, por exemplo, produz para o mundo, a IFA, né? Esse é um elemento crítico que o Brasil tem que pensar para o futuro, não só para resolver o problema atual, como a gente ouviu com a vacina de Oxford, a gente conseguiu a transferência de tecnologia da vacina de Oxford, eu fui um dos investigadores clínicos dessa vacina no Brasil, mas só recentemente que a gente teve a liberação e a possibilidade de produzir no Brasil. Então, esse é um elemento crítico. E outro, sem dúvida nenhuma, é a possibilidade de investimento maciço, econômico, para essa cadeia da produção de vacina, né? Até chegar no momento de a gente testar em fase 3, fase clínica avançada, e colocar no mercado, isso demanda um investimento, isso demanda verba importante. E nesse sentido, é por isso que numa corrida no mercado mundial de vacinas, a grande indústria farmacêutica, ela corre na frente, exatamente porque ela tem um investimento privado com interesse de mercado. Então, eu diria que é o acesso ao insumo para a produção e o estímulo a esses centros desenvolvedores de vacina com investimento econômico, né? Isso é fundamental. Nós tivemos aí, por conta de questões políticas, uma corrida interna, vamos chamar assim, por conta da vacina. O Instituto Butantan anunciou a Coronavac e imediatamente o governo federal anunciou essa e outras duas candidatas à vacina. Posteriormente, o Butantan anunciou a Butanvac e aí se fez um anúncio do início dos testes clínicos dessa vacina e o fato é que até o momento nós não temos uma resposta efetiva, não tem nenhum desses imunizantes prontos. É factível imaginar que essa vacina que está sendo produzida, desenvolvida pelo HCOR em parceria com uma empresa privada, estará pronta para ser disponibilizada à população em 9 meses? É factível dependendo de alguns elementos, de alguns fatores, né? Quando a gente avalia a efetividade de uma vacina já produzida e testada nas suas fases clínicas importantes, fase 2 e fase 3, sobretudo, a efetividade é avaliada e baseada em alguns fatores. São fatores que são diversos, né? A gente poderia elencar alguns deles. São vinculados às pessoas, à condição de saúde das pessoas, vinculadas ao vírus que está circulando, vinculadas a questões demográficas, inclusive, de circulação maior ou menor do vírus, a fatores de imunidade, na possibilidade ou não daquela vacina produzir anticorpos de modo adequado, o que a gente chama de imunogenicidade de uma vacina, né? E, claro, fatores de acesso ou não à vacina. Para essa efetividade acontecer, depende de todos esses fatores. Então, eu diria que, neste tempo, para produzir uma vacina nacional e ser testada ainda, como é o caso dessa vacina em tela que a gente está discutindo, alguns desses elementos a gente conseguiria atingir em 9 meses. Eu diria que é uma análise de imunogenicidade, ou seja, a capacidade das pessoas produzir anticorpos
contra aquele vírus testado, isso a gente pode analisar. É uma análise laboratorial com coletas de pessoas. 9 meses é suficiente para isso. Mas nós estamos no momento da epidemia com mais baixa circulação viral. Portanto, a análise clínica de efetividade dessa vacina vai ser muito mais precária. É diferente do momento epidêmico, com pessoas expostas, com vírus circulando. Então, a análise seria muito mais eficaz. A gente poderia avaliar muito melhor a efetividade de uma vacina. Mas eu acho que, exatamente baseado nesses elementos que eu trazia, da necessidade de produzir uma vacina nacional e desenvolver plataformas, que aqui no futuro, com mais rapidez, a gente dê a resposta, sem depender de compras do exterior, sem depender de remessas, né, e de importações, eu acho que a análise de imunogenicidade é um elemento importante e possível, e em 9 meses, um estudo de fase clínica avançada, desde que a gente recrute um número adequado de pessoas, desde que a gente tenha voluntários e um número adequado, é possível que em 9 meses, na fase avançada, a gente tenha a resposta. Ao menos para que nos próximos anos a gente diga, nós temos uma vacina que se mostrou eficaz em laboratório e no número de pessoas importante que a gente testou. Vai restar a necessidade de análise de efetividade no mundo real com muito vírus circulando, porque é o que aconteceu com as vacinas até então, né? Nós teríamos que esperar uma nova circulação viral, uma nova epidemia, para que essa plataforma nacional se adaptasse e rapidamente avaliasse melhor. Para a gente que é leigo é um pouco complicado entender determinadas coisas, mas essa capacidade que o senhor diz que nós passaremos a ter, ela pode ser usada, por exemplo, para as quase que diárias variantes, novas variantes da Covid, ou para uma nova doença que possa vir a surgir. Essa tecnologia, essa capacidade de fazer vacina para essa vacina especificamente, ela vai poder ser usada para outras vacinas de outras doenças? Não especificamente para todo e qualquer novo vírus, mas a capacidade de adaptação ao novo vírus, a plataforma tem muitas das plataformas que a gente está conversando, vai depender de que vacina, que plataforma, que tecnologia estamos falando, se é uma vacina genética, por exemplo, né, de RNA mensageiro, se é uma vacina vetorial, se é uma vacina de vírus inativado, como é o caso do Butantan. Depende muito da vacina que a gente estiver falando, mas praticamente todas elas são plataformas que a gente se adapta a novo vírus, ou vírus, como é o coronavírus, como o novo coronavírus, que muta, que faz mutação. E quando a gente já tem esse desenvolvimento nacional, essa adaptação é mais rápida. Nós teríamos essa possibilidade, como a gente está vendo hoje com essas vacinas atuais para o coronavírus, de se buscar uma análise mais rápida para mutantes virais. Não se exigiria que a gente testasse em milhares de pessoas. Isso digamos assim, uma adaptação, inclusive laboratorial, mais rápida. Mas sem dúvida que uma vacina é adaptada àquele vírus que se testou no laboratório. Então, a vacina nacional agora daria para esse novo coronavírus, talvez para a variante Ômicron, mas, eventualmente, novos variantes, a gente teria que adaptar. Mas, com o desenvolvimento nacional, essa adaptação é mais rápida. É diferente de começar um trabalho lá das fases iniciais. Senão, nós perderíamos meses até a gente poder avaliar a resposta. Então, uma coisa interessante, antes de toda essa discussão sobre vacina começar, pouca gente sabia algo sobre isso e depois a gente já começou a ouvir falar mais comumente sobre vacina de RNA, vacina que utiliza o vírus, enfim. A vacina Versamune, ela é feita a partir de uma proteína viral recombinante, a subunidade S1 da proteína S, spike do SARS-CoV-2. Eu estou lendo isso aqui, viu, gente? Não é que eu decorei nada disso, não. O que o senhor pensa a respeito disso que o senhor chama de plataforma? Essa plataforma que nós estamos usando para essa vacina pode ser considerada uma plataforma moderna? Ela é adequada? Sem dúvida. Essa plataforma que a gente chama de proteína recombinante, ou uma vacina proteica, né, diferente da de vetor, de vírus inativado, diferente da genética, como a da Pfizer, por exemplo, a Moderna, essas vacinas de proteína recombinante, a partir de biotecnologia, já existem algumas vacinas no mundo sendo aplicadas, outras testadas e em fase muito avançada. Eu poderia citar algumas, a Novavax nos Estados Unidos, a Clover da China, que agora provavelmente no Brasil, nos próximos meses, também vai ser uma vacina com transferência possível
se não de tecnologia, pelo menos de importação através da iniciativa COVAX da OMS, ou seja, já existem outras vacinas com proteína recombinante. Agora, nós produzimos uma vacina no país, com tecnologia brasileira, vamos dizer assim, dentro dessa plataforma de proteína recombinante, seria excelente. Ela tem essa possibilidade de adaptação que eu falava, porque é uma manipulação genética desta proteína. Proteína S é a proteína que o vírus utiliza para entrar na célula humana. Então, a gente mimetiza ela através de biotecnologia, através de uma recombinação, e utiliza-se dela para que na inoculação as pessoas estimulem a resposta imune. E essa adaptação de proteínas recombinantes, claro, precisa fazer essa adaptação em laboratório, por quem está fabricando, mas ela é absolutamente factível. E, portanto, é uma boa tecnologia e plataforma para se adaptar. É verdade que nem todas as plataformas são fáceis de adaptar ao novo vírus, ao novo mutante, uma nova variante. Mas a proteína recombinante, como essa que nós estamos falando, é uma plataforma possível, sim. Bom, doutor, falando de vacina, vou fazer uma pergunta sobre a pandemia em si. A gente já escutou diversas vezes sobre informações sobre ondas e, mais recentemente, de que essa última variante, a Omicron, seria aí talvez o início do fim. Nós já estamos realmente perto do fim? É possível dizer alguma coisa nesse sentido ou ainda vamos ter que conviver com isso durante algum tempo? Essa é uma resposta, eu vou brincar que é uma resposta que vale $1 milhão, mas porque o mundo não a tem ainda com absoluta convicção. Mas eu diria que a estimativa do meio científico se aproxima não de que ela seja um completo fim, mas de uma atenuação importante da epidemia, uma atenuação da circulação viral e, portanto, a possibilidade de novas variantes complicadoras, vamos dizer assim, o que a gente chama no meio científico de variantes de interesse, é muito menor. A chance de produzir novas vacinas com vírus menos circulando é uma realidade. De produzir novas variantes com vírus circulando é uma realidade. Agora, eu acredito, irmão, que o melhor modelo é um previsto por algumas escolas de epidemiologia, de que nós continuaremos convivendo com esse vírus em ondas pequenas em alguns países até pelo menos 2024. Agora, isso não quer dizer aquelas pressões enormes no sistema de saúde, o agravamento nos hospitais, como a gente viu nesses 2 primeiros anos, sobretudo da epidemia. Eu acho que 2023 já é um ano em que a gente vai conviver com o vírus como convivemos com outros vírus respiratórios. E o que não quer dizer que não vão ter pessoas afetadas e com perda de vidas. Eu até 2024 acho que vai ser a realidade. Mas dentro da realidade que nós vemos hoje no Brasil, ou seja, a gente podendo ter atividade social e econômica e, sobretudo, mantendo a orientação, seja de vacina, seja de precaução, para as pessoas mais vulneráveis. Isso eu acho que nós vamos viver até 2023, 2024, certamente. Mas com uma situação bem melhor, né? Tá certo, quero agradecer demais ao doutor Alexandre Schwarzbold, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e também profissional, pesquisador lá da Universidade Federal, professor também da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado, doutor. Desculpa aí as nossas dúvidas, né, de leigos, e muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite. Eu faço questão de sempre poder ajudar no sentido de esclarecer, de buscar informação, sobretudo no nosso meio científico. Grato pelo convite, espero ter contribuído. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e vamos falar agora do desenvolvimento da outra vacina brasileira, a Butanvac, do Instituto Butantan de São Paulo, que também está sofrendo problemas. Anunciada há pouco mais de um ano pelo então governador João Dória, a candidata à vacina Butanvac ainda não teve seus testes clínicos concluídos. Inicialmente, a previsão era de que a vacina teria sido disponibilizada ao final do ano passado. Agora, a previsão é de que deverá estar pronta ainda em 2022, conforme explica o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. A Butanvac é a vacina geração 2.0 do Butantan.
É uma vacina aperfeiçoada, né, de segunda geração, que tem um alto poder imunogênico e é produzido aqui no Butantan, numa fábrica que já existe. É a mesma fábrica que produz a vacina contra a gripe. Tá? Então nós estamos já produzindo essa vacina e, nesse momento, lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tem um estudo clínico em andamento. Nesse momento, recebendo voluntários, e terminados esses estudos clínicos, vamos fazer isso antes do final desse ano, nós poderemos solicitar à Anvisa a autorização para o uso dessa vacina. Uma vacina que é a esperança para o Brasil e a esperança para o mundo. Então, no ano que vem, temos aí a expectativa de estarmos aplicando a Butanvac num outro ciclo de vacinação. Nesse momento, tudo indica que nós vamos ter a necessidade de um ciclo vacinal anual, como acontece, por exemplo, com a vacina da gripe. Inclusive, o Butantan se prepara, já desenvolvendo uma vacina que seja combinada, vacina da gripe com a Butanvac. É o que nós prevemos aí para o próximo ano. Enquanto a Butanvac não fica pronta, o Instituto continua produzindo a Coronavac, vacina produzida com tecnologia transferida de empresas chinesas. O imunizante poderá ser utilizado em crianças. A Coronavac, ela hoje está aprovada em uso emergencial para crianças acima de 5 anos. E com isso nós vamos voltar à Anvisa, conversar de novo, para mostrar para eles a segurança e a efetividade da Coronavac nessa população também, de 3 a 5 anos. O que nós sabemos, no geral, é que a Coronavac ela é muito bem aceita por crianças. A resposta imunológica é muito maior do que em adultos, quando utilizada em crianças, da ordem de 3 até 5 vezes mais do que em adultos. E em breve nós vamos ter a vacina, eu espero que nós tenhamos a vacina aprovada também para as faixas etárias de 3 a 5 anos e de 6 meses a 5 anos. Eu acho que vale a pena lembrar que o primeiro documento da criança é a carteira de vacinação, né? Então, com 3 meses de idade, ela já começa a receber vacinas de plataformas conhecidas, vacinas que estão aí há várias décadas. E a vacina contra coronavírus, não só para criança, eu acredito que vai ser uma vacinação como para a gripe. Uma vez por ano, a gente vai lá e toma a vacina para diminuir a probabilidade de ter sintomas, se nós tivermos contato com o vírus, ou diminuir a probabilidade de ter uma doença mais grave, mesmo em adultos. A aplicação em crianças da Coronavac é defendida pelo ministro Marcelo Queiroga. Esse imunizante, ele usa uma tecnologia do vírus inativado, foi o primeiro utilizado no nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Ele é produzido a partir de IFA originário na China. A primeira dose foi aplicada, salvo o melhor juízo, no dia 19 de janeiro, né, quando logrou o registro emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pois bem, mais de um ano após, ainda não se conseguiu colecionar evidências científicas suficientes para que esse imunizante tivesse o registro definitivo. Com isso eu quero dizer, para o esquema vacinal primário em adultos, esse imunizante, eu penso que é um consenso nos países que têm agências regulatórias do porte da Anvisa, que são os países mais desenvolvidos, ele não é utilizado para o esquema vacinal primário. Ele pode ser usado para o esquema vacinal primário aqui no Brasil, para a faixa etária compreendida entre 5 e 18 anos, não é? Então, esse registro emergencial, consoante que o Rodrigo Cruz já falou, o Ministério da Saúde pleiteou a Anvisa que mantivesse esse registro. Claro que isso é uma decisão da agência regulatória. Então, se a Anvisa autorizar e atender o pleito do Ministério da Saúde, essa vacina ela pode ser usada em crianças e adolescentes. Vale dizer que, como dose de reforço, essa vacina também não tem evidência científica, já que hoje se valoriza tanto as evidências científicas, e é bom que seja assim, essa vacina não tem evidência científica como dose de reforço, nem como uma primeira dose de reforço
ou uma segunda dose de reforço. Os outros imunizantes disponíveis no Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, todos têm já o registro definitivo na Anvisa. O último a obter esse registro foi o imunizante da farmacêutica Janssen. E, conforme eu disse, nenhuma política pública ela será interrompida, porque essas políticas públicas elas deram certo. E é uma máxima do futebol, embora o nosso governo não seja. Eu quero só confirmar, ministro, o senhor falou que a Coronavac, então, ela não vai ter mais a utilização como esquema vacinal primário para os adultos. Para quem ainda está com segunda dose atrasada, que a gente sabe que tem muitos adultos ainda que não tomaram a segunda dose, teve a primeira de Coronavac, como que vai ficar essa finalização do esquema para essas pessoas? É uma minoria de casos, né? Sim, mas elas devem procurar, então, outro Então, eles tipo não de completaram dose? ainda o esquema vacinal. Uhum. Então, ainda é primário. Então, se tomou a primeira dose de Coronavac, embora seja permitido o uso de vacinas diferentes no esquema vacinal primário, não é? De acordo com o caso, pode usar esse imunizante. Certo. Okay? Como um esquema vacinal primário. Perfeito. Isso é o que já está acontecendo na prática, né? Certo, é só depois, então, que caiu o estado de emergência que, como esquema vacinal primário completo, não se usa Coronavac em adultos. Mesmo com o fim da SPIN, quem não completou o esquema primário e tomou a Coronavac, pode tomar a Coronavac. A manifestação do ministro pelo uso da Coronavac em crianças foi feita nesta semana, quando ele anunciou o fim do estado de emergência na pandemia. Segundo o ministro, diversos fatores, entre eles a queda nos índices de internação e morte, justificam o fim do período de emergência. O Ministério da Saúde, que é quem tem a prerrogativa legal de estabelecer a duração da emergência de saúde pública de importância nacional, entende, com base nos pareceres das áreas técnicas, que nós não vivemos mais no Brasil uma emergência de saúde pública de importância nacional. E, em consonância com o que eu falei ontem, o Ministério da Saúde vai editar um ato normativo. Esse ato normativo é uma portaria que trará uma nota técnica com todos os fundamentos que embasaram a decisão do Ministério da Saúde. Repetindo, os fundamentos, o primeiro é o fundamento epidemiológico. Como sabemos, nós temos uma queda expressiva dos casos e dos óbitos nos últimos 15 dias. Nós temos também uma ampla cobertura vacinal da população brasileira. Mais de 70% da população brasileira já tomou a dose, completou o esquema vacinal com 2 doses, e mais de 77 milhões já tomaram a dose de reforço. Nós já distribuímos mais de 470 milhões de doses de vacina e mais de 400 milhões da população brasileira já teve dose de vacina aplicada. O terceiro ponto é a capacidade do nosso sistema único de saúde em atender não só os casos de Covid-19, mas também das doenças prevalentes que foram negligenciadas durante o período em que tivemos os picos, seja da primeira, da segunda ou da terceira onda, e doenças negligenciadas que também continuam a espreitar a nossa população, sobretudo nas regiões que têm o IDH mais baixo. Eu queria perguntar, o secretário falou em criar um ambiente de transição, né, para dar previsibilidade aos municípios e estados. Vai ter um prazo para isso? Vocês vão estabelecer qual o prazo para que esses municípios e estados se adequem, né, a essa transição? E quando que vocês devem publicar essa portaria? E em relação a essa questão da transição, vocês pretendem estabelecer algum tipo de critério para que os municípios e estados façam isso? Em que tempo que isso vai se dar? Excelente pergunta. A portaria ela será publicada até quarta-feira, até o final de semana, no mais tardar, até porque nós estamos trabalhando com isso. A ideia é que essa portaria vigore em 30 dias. Porque mesmo se o presidente da República editasse uma medida provisória, essa medida provisória não teria um poder total de dispor acerca de legislações de estados
e de municípios pela competência própria que esses entes federados têm. Então, a opção foi por fazer essa portaria, e essa portaria vigorará a partir de 30 dias da data da sua publicação, e nós vamos verificar, caso a caso, as necessidades da manutenção das políticas públicas que decorreram, de certa forma, da SPIN, de tal sorte que, como eu disse ontem, ninguém fique para trás, né? No Rio de Janeiro, a Fiocruz continua a produção de sua vacina 100% nacional. O primeiro lote havia sido entregue em fevereiro. É um momento muito importante, realmente. Nós conseguimos alcançar patamares que a gente não tinha alcançado antes, né? Em termos de não só a incorporação de uma tecnologia nova, totalmente nova, inédita no país, que é essa tecnologia de vacina de vetor viral, como também a rapidez em que a gente internalizou essa tecnologia, dando uma resposta bastante efetiva para esse combate à pandemia, né? Então, e principalmente isso representa a autossuficiência do país na produção de vacinas, né? Então, agora, nós estamos cada vez com maior capacidade de produção e com possibilidade de atender o Ministério, as demandas do Ministério com mais rapidez, né? E no momento em que a sociedade mais precisar. E aí isso já trouxe para a gente, né, a questão aí também do ponto de vista científico, e aí a gente entra um pouco mais na questão para saber como anda agora, né, a partir de agora, essa produção, né, a partir desse conhecimento adquirido, o que vem agora, quantas doses a gente já entregou, ainda vai entregar? Então, nós estamos caminhando, como você pontuou no início, né, nós internalizamos toda a tecnologia, né, a produção agora, já temos a capacidade de produzir a vacina toda aqui no Brasil, e isso, né, a gente entregou até o momento, só o ano passado foram 150 milhões de doses, com o IFA importado. Esse ano nós ainda temos um saldo do IFA do ano passado, não entregamos tudo, então estamos entregando também com o IFA importado, mas já estamos produzindo a vacina com o IFA nacional, né? Então, esse ano nós já entregamos cerca de 7 milhões de doses, né, e apenas 550 mil doses da vacina nacional por causa da validade. A gente está regulando junto com o Ministério as necessidades. Nesse momento, o Ministério está com um bom estoque de vacinas. A gente está regulando a entrega, a produção e a entrega para não ficar com vacina sem validade, né, para a vacina ter o máximo de validade possível. E isso é importante, né? Agora a gente consegue regular isso melhor, porque a gente está com a matéria-prima produzida, bastante matéria-prima produzida aqui, né? Então, na medida que o Ministério precise, né, a gente produz rapidamente e consegue entregar, em um mês a gente consegue fazer esse processo, sem dúvida de que vai faltar insumo, né, ou ter problema de voo internacional, na logística internacional, coisas assim, né? Então, isso agora está com... A gente tem um controle bastante apurado disso, né? Doutor Zuma, isso significa que, então, que agora a gente está livre, venceu essa etapa de dependência internacional de produção do IFA, ou a gente ainda precisa de algum recurso? Não, veja bem, o IFA a gente produz ele totalmente aqui, né? Mas insumos, tem muitos insumos que ainda são importados. O Brasil ainda é dependente da cadeia de suprimentos, né, que seria uma coisa importante que o país, um passo importante que o país poderia dar agora, é avançar na cadeia de suprimentos dessa área, da área de uma série de insumos médicos, né, para que a gente possa ter cada vez mais independência. Hoje a gente tem que buscar alguns dos insumos, né, por exemplo, insumos descartáveis, plásticos descartáveis, alguns insumos químicos, reagentes. Então, alguns a gente ainda tem que comprar fora. Então, era importante avançar um pouco nisso, né? Mas a produção do IFA a gente consegue fazer ela aqui. Com os insumos, a gente produz totalmente aqui.
O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT, tem o Giro Sindical, que também passa na TVT, tem o SINDICT na Cultura do Rafael. Você deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo BCC, está aí para você na tela o nosso canal no YouTube. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser enviadas ao nosso e-mail, que está sempre disponível para atendê-lo. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, tchau.